Era uma manhã ensolarada de domingo quando Sara sentiu que algo estava diferente. Enquanto se preparava para o culto, o silêncio que pairava entre ela e seu marido, Marcos, era quase palpável. Ao longo dos anos, eles haviam construído uma vida juntos, baseada na fé e no compromisso mútuo. No entanto, naquele dia, a sensação de que uma sombra se aproximava era inescapável. A casa deles, geralmente cheia de risos e conversas alegres, estava mergulhada em um silêncio inquietante. Sara sempre fora dedicada à sua família e à sua fé. Ela participava ativamente das atividades da igreja, sempre com um sorriso acolhedor e uma palavra de esperança para aqueles ao seu redor. Era conhecida por sua generosidade e por sua habilidade de ouvir, oferecendo conselhos sábios baseados nos ensinamentos bíblicos. Mas naquela manhã, seu coração estava inquieto de uma maneira que ela não conseguia explicar. Durante o sermão, o pastor falou sobre perdão, citando passagens da Bíblia que Sara conhecia bem. Ele mencionou a história do filho pródigo e a alegria do pai ao ver o retorno do filho perdido. Enquanto ouvia, ela se perguntou por que aquelas palavras, que sempre a confortaram, agora causavam um aperto em seu peito. Era como se cada palavra estivesse destinada a ela, preparando-a para o que estava por vir. Ao retornarem para casa, Marcos parecia distante, perdido em pensamentos. Ele não falava muito durante o trajeto, e Sara percebeu a tensão crescente em suas mãos enquanto ele dirigia. Foi então que, ao chegarem, Marcos pediu para conversar. Com os olhos fixos no chão, ele confessou algo que Sara nunca esperaria ouvir. Havia cometido adultério. A revelação foi como um raio em um céu sem nuvens. Um golpe que Sara jamais imaginou enfrentar. O mundo dela, que antes parecia tão sólido e seguro, começou a desmoronar. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente, misturando-se com o som do relógio na parede, marcando cada segundo daquele momento surreal. Chocada e ferida, Sara sentiu o peso do mundo em seus ombros. A traição cortou fundo, deixando marcas que ela não sabia como iria curar. Seus pensamentos se embaralhavam em uma confusão de amor traído e raiva intensa. Queria gritar, chorar, perguntar por quê, mas as palavras ficavam presas em sua garganta. Nos dias que se seguiram, Sara enfrentou uma tempestade de emoções. Havia lágrimas, raiva e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Marcos, por sua vez, estava arrependido e desesperado, tentando de todas as formas reconquistar a confiança da esposa. Ele sabia que tinha destruído algo precioso e que o caminho para a reconciliação seria longo e doloroso. Mas, acima de tudo, havia uma pergunta que não a deixava em paz. Perdoar uma traição era realmente sua obrigação cristã? Sara buscou consolo nas Escrituras, mergulhando em versículos que falavam sobre amor, perdão e redenção. Ela sabia que o caminho que tinha pela frente não seria fácil e estava ciente das críticas que enfrentaria, até mesmo dentro de sua própria igreja. Afinal, muitos não compreendiam como poderia considerar perdoar algo tão doloroso. Numa tarde, sentada no banco do jardim de sua casa, Sara começou a refletir profundamente sobre o significado do perdão. Lembrou-se das palavras de Jesus sobre perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Era esse tipo de amor incondicional e misericordioso que ela havia aprendido a seguir. Mas, em seu coração humano, a luta era real. Cada fibra de seu ser estava dividida entre dar uma chance à redenção e proteger-se de mais dor. Ela se lembrou de uma conversa com sua avó, anos atrás, sobre o poder do perdão. A avó dizia que perdoar não era sobre esquecer ou minimizar a dor, mas sim liberar o peso do rancor que nos prende. Naquele momento, Sara entendeu que a decisão que estava prestes a tomar seria controversa, mas sentia que era o chamado de Deus para ela. Decidiu que, independentemente do que os outros dissessem, tentaria reconstruir o casamento e encontrar a paz em meio ao caos. Sabia que o perdão não significava esquecer, mas sim liberar o peso que a aprisionava. Era um ato de fé, de acreditar que havia esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Sara estava prestes a embarcar em uma jornada de fé e resiliência que desafiaria suas crenças mais profundas e redefiniria o que significava amar incondicionalmente. E assim, com o coração ainda partido, mas determinado a seguir o caminho mais difícil, ela começou a trilhar um novo capítulo em sua vida. Sabia que precisaria de força, paciência e, acima de tudo, fé. Era um caminho solitário, mas Sara tinha a esperança de que, com o tempo, encontraria a luz novamente. Nos dias e semanas que se seguiram à revelação devastadora, Sara mergulhou em uma rotina silenciosa de reflexão e oração. A decisão de perdoar Marcos não foi instantânea. Era uma escolha que ela precisava reafirmar a cada dia. Em muitos momentos, Sara se pegava questionando suas forças
e debatendo com Deus em suas orações noturnas, buscando entender por que ele havia permitido que sua vida tomasse esse rumo tão doloroso. Dentro da igreja, as reações variavam. Alguns membros a apoiavam, admirando sua coragem e dedicação aos princípios bíblicos. Outros, no entanto, não escondiam suas dúvidas e críticas. Comentários cruéis e olhares de julgamento tornaram-se comuns. Sara ouvia sussurros durante os cultos, palavras que feriam mais do que qualquer ação física poderia. Como ela pode perdoar algo assim? Ou, será que ela não tem amor próprio? Eram perguntas que ecoavam pelos corredores e se infiltravam em sua mente. Apesar de tudo, Sara mantinha-se firme em sua decisão. Ela sabia que a traição não era uma questão simples e que o perdão não era um presente que se dava sem reflexão. Enfrentar as críticas dentro de sua própria comunidade de fé era um desafio que ela não esperava, mas estava determinada a seguir o caminho que sentia ser o correto. Para Sara, essa jornada era sobre mais do que apenas seu casamento. Era uma prova de sua fé e da força do amor incondicional que pregava. Marcos, por sua vez, estava determinado a reconquistar a confiança de Sara. Ele havia começado a participar de sessões de aconselhamento individual e em casal, buscando entender as razões por trás de sua traição e como poderia se tornar um marido melhor. Em várias ocasiões, ele expressou seu arrependimento não apenas com palavras, mas com ações. Pequenos gestos diários se tornaram sua maneira de mostrar a Sara que estava comprometido em reconquistar seu amor e respeito. Sara, embora ainda magoada, começou a perceber essas mudanças. Ela sabia que o caminho da reconciliação não seria fácil e que exigiria paciência e compreensão de ambas as partes. Mas, a cada dia, sua fé era renovada através de pequenas demonstrações de carinho e dedicação de Marcos. Embora a dor ainda estivesse presente, Sara começou a ver lampejos de esperança e redenção. Foi durante uma reunião de oração na casa de uma amiga que Sara encontrou inesperadamente um aliado. Dona Elvira, uma senhora sábia e respeitada na comunidade, se aproximou de Sara ao término da reunião. Com um olhar gentil e uma voz suave, ela compartilhou sua própria história de perdão e redenção. Anos atrás, Elvira também havia enfrentado uma traição em seu casamento e, contra todas as probabilidades, decidiu perdoar. Hoje, ela e o marido viviam um relacionamento renovado, baseado em confiança e amor. As palavras de Elvira trouxeram conforto ao coração de Sara. Era como se, finalmente, alguém entendesse a profundidade de sua luta e a apoiava sem julgamento. Elvira ofereceu mais que conselhos. Ofereceu amizade e apoio, algo que Sara desesperadamente precisava naquele momento. Inspirada por essa nova amizade, Sara decidiu se abrir mais sobre sua jornada. Ela começou a participar de um grupo de apoio na igreja, onde outras mulheres compartilhavam suas próprias histórias de luta e superação. Cada reunião era um exercício de vulnerabilidade e coragem, mas Sara encontrou força nas palavras e nos testemunhos das outras participantes. Ela percebeu que não estava sozinha e que havia outras que entendiam a complexidade de sua situação. Com o tempo, Sara começou a ver que o perdão que oferecia a Marcos não era apenas uma obrigação cristã, mas uma escolha poderosa que a libertava das correntes da dor e do rancor. A decisão de trabalhar em seu casamento, apesar das dificuldades, tornou-se um testemunho de sua fé inabalável e do poder transformador do amor divino. A jornada ainda era longa, mas Sara sentia que estava começando a ver a luz no fim do túnel. Com cada passo dado na direção do perdão e da reconciliação, ela estava mais próxima de reconstruir o que havia sido quebrado. E, acima de tudo, estava aprendendo que, às vezes, o caminho mais difícil era também o mais gratificante. Conforme os meses se passavam, Sara começou a perceber que a jornada para a cura não era uma linha reta. Era cheia de altos e baixos, momentos de esperança seguidos por instantes de dúvida. A dor da traição era uma sombra persistente, mas ela estava determinada a não permitir que isso definisse o futuro dela e de Marcos. Na igreja, as opiniões ainda estavam divididas. Alguns membros elogiaram sua bravura, enquanto outros continuavam a olhar com ceticismo. Para Sara, esses julgamentos eram um lembrete constante do desafio que enfrentava, não apenas em seu casamento, mas em sua comunidade de fé. No entanto, ela decidiu fortalecer sua convicção e não se deixar abater pelas opiniões alheias. Uma tarde, enquanto lia um trecho da Bíblia no jardim, Sara se deparou com a passagem sobre o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera e que nunca falha. Essas palavras ressoaram profundamente em seu coração, enchendo-a de uma paz que ela não sentia há muito tempo. Foi nesse momento que percebeu que, para ela,
Perdoar Marcos era uma extensão natural de sua fé, um ato de amor que transcende a dor e o sofrimento. Essa nova compreensão deu a Sara a coragem necessária para enfrentar os desafios mais difíceis. Ela decidiu convidar Marcos para uma conversa franca sobre o futuro deles, onde pudessem falar honestamente sobre seus sentimentos, suas expectativas e o que ambos precisavam fazer para reerguer seu relacionamento. Durante o encontro, Marcos falou sobre o remorso que sentia e como estava determinado a mudar. Ele expressou seu arrependimento e o quanto valorizava a oportunidade de ter uma segunda chance. Sara, por sua vez, compartilhou suas inseguranças, mas também sua esperança de que juntos poderiam construir algo novo e ainda mais forte. Aquela conversa foi um ponto de virada para ambos. Marcos começou a entender que a confiança não era algo que ele poderia exigir, mas sim algo que precisaria conquistar dia após dia. E Sara, por sua vez, percebeu que, embora o perdão fosse um presente para ele, também era um presente para ela mesma, uma forma de se libertar da dor que a corroía. Com essa nova perspectiva, eles decidiram buscar aconselhamento matrimonial, algo que inicialmente parecia assustador, mas que prometia ser uma ferramenta valiosa em sua jornada de cura. As sessões de terapia proporcionaram a ambos um espaço seguro para explorar suas emoções, aprender novas formas de comunicação e desenvolver estratégias para fortalecer o casamento. Ao longo dessas sessões, Sara e Marcos descobriram novos aspectos um do outro e de si mesmos. Eles começaram a reconstruir sua relação sobre fundamentos mais sólidos, baseados em comunicação aberta, respeito mútuo e, acima de tudo, amor incondicional. Cada pequeno passo que davam juntos era um testemunho do poder da fé e do perdão. Em casa, a atmosfera começou a mudar. As tensões diminuíram e os pequenos gestos de carinho e apreço voltaram a fazer parte do dia a dia. Marcos se tornara mais atento e presente, enquanto Sara se permitia, aos poucos, sentir novamente a alegria de amar e ser amada. A confiança, embora ainda frágil, começava a ser reconstruída com paciência e dedicação. Foi durante uma reunião da igreja que Sara, pela primeira vez, compartilhou publicamente sua história. De pé diante da congregação, ela falou com sinceridade sobre a dor que enfrentou, mas também sobre o poder do perdão e da fé em Deus para superar adversidades. Sua voz tremia de emoção, mas suas palavras eram firmes. Ela queria que sua experiência servisse de inspiração para outros que pudessem estar enfrentando desafios semelhantes. O testemunho de Sara foi recebido com silêncio respeitoso, seguido por aplausos de apoio. Muitos se aproximaram dela após a reunião, agradecendo por sua coragem e oferecendo palavras de incentivo. Mesmo aqueles que antes a criticavam começaram a ver a força e a determinação que a guiavam. Sua história de superação tocou muitos corações, abrindo espaço para o diálogo sobre temas difíceis, mas necessários. Enquanto Sara e Marcos continuavam sua jornada, perceberam que, apesar de todas as dificuldades, estavam mais unidos do que nunca. Eles aprenderam a valorizar cada momento juntos, a encontrar beleza nas imperfeições e a fortalecer o vínculo que os unia. O caminho era longo, mas cada passo dado os aproximava mais do amor verdadeiro que ambos buscavam. A decisão de perdoar não apagou o passado, mas lhes deu a chance de construir um futuro mais brilhante. E para Sara, essa jornada espiritual e emocional foi um testemunho do poder transformador do amor divino, reafirmando sua fé nos princípios que sempre guiou sua vida. À medida que Sara e Marcos continuavam a reconstruir seu relacionamento, a transformação que ocorria entre eles começava a se refletir em suas vidas diárias. Os desafios que enfrentaram juntos não apenas fortaleceram o vínculo conjugal, mas também influenciaram a maneira como eles interagiam com o mundo ao seu redor. Na igreja, Sara percebeu que sua história de perdão e reconciliação havia tocado muitas pessoas. Membros da congregação que antes a julgavam agora a abordavam em busca de conselhos e apoio para lidar com suas próprias lutas pessoais. Sara, que sempre fora uma mulher de fé, encontrou uma nova vocação no ministério de aconselhamento, oferecendo palavras de encorajamento e esperança às pessoas que buscavam orientação. Marcos, por sua vez, descobriu um novo sentido de propósito na forma como conduzia sua vida. Motivado pela experiência de quase perder tudo o que mais amava, ele se dedicou a ser um marido mais presente e um pai mais atencioso. A relação com seus filhos também começou a se fortalecer, criando um ambiente familiar mais harmonioso e amoroso. Enquanto o casal trabalhava para reerguer seu casamento, eles começaram a organizar encontros mensais na igreja para discutir temas como perdão, comunicação e construção de relacionamentos saudáveis. Esses encontros atraíam casais de todas as idades, interessados em aprender e compartilhar experiências.
Sara e Marcos tornaram-se facilitadores de discussões abertas e honestas, criando um espaço seguro para que outros pudessem se expressar sem medo de julgamento. Esses encontros rapidamente se tornaram populares, e a igreja passou a ver um aumento na participação de jovens casais que buscavam uma base sólida para construir suas vidas juntos. O testemunho vivo de Sara e Marcos era uma prova de que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, o amor e a fé podiam prevalecer. Com o tempo, a comunidade ao redor deles começou a notar as mudanças positivas. Os encontros não apenas fortaleceram os laços entre os membros da igreja, mas também promoveram um espírito de acolhimento e compreensão que anteriormente faltava. As pessoas começaram a se sentir mais conectadas, apoiando-se mutuamente em momentos de dificuldade. Inspirado por essa nova dinâmica, o pastor da igreja convidou Sara e Marcos para liderar uma série de workshops sobre construção de relacionamentos baseados nos ensinamentos bíblicos. Aceitaram o convite com entusiasmo, vendo nisso uma oportunidade de impactar ainda mais vidas. Os workshops abordavam desde a importância da comunicação até o papel do perdão nas relações interpessoais, sempre com um enfoque cristão. Durante essas sessões, Sara compartilhava sua experiência pessoal, abordando as dúvidas e medos que enfrentou ao decidir perdoar Marcos. Ela falava sobre a força que encontrou na oração e na meditação nas Escrituras, e como essas práticas a sustentaram nos momentos mais difíceis. Marcos, por sua vez, falava sobre o processo de reconquista da confiança e a importância da responsabilidade pessoal em cada etapa do caminho. As histórias de Sara e Marcos ressoavam profundamente com os participantes, muitos dos quais estavam lutando com questões semelhantes. Ao término de cada workshop, havia um sentimento palpável de esperança e renovação entre os presentes. As pessoas saíam inspiradas a aplicar os princípios discutidos em suas próprias vidas, e muitos voltavam para compartilhar suas histórias de sucesso e desafios. Além do impacto na igreja, a história de Sara e Marcos começou a se espalhar pela comunidade. Eles foram convidados a participar de programas de rádio locais e eventos comunitários, onde puderam compartilhar sua mensagem de amor, perdão e resiliência com um público ainda maior. Embora inicialmente hesitantes em se expor tanto, perceberam que cada nova oportunidade era uma chance de ajudar alguém que pudesse estar perdido na dor e na dúvida. Com cada novo desafio, Sara e Marcos se fortaleciam mutuamente, ancorados na fé que os guiava desde o início. Eles entenderam que o perdão era um processo contínuo, uma escolha diária de amar e acreditar no potencial de transformação que habita em cada ser humano. A jornada que começaram com tantos obstáculos e sofrimentos havia se transformado em uma missão de vida. Sara e Marcos não apenas reconstruíram seu casamento, mas também tocaram inúmeras vidas, mostrando que com perseverança e fé é possível transformar dor em amor e escuridão em luz. À medida que os anos passavam, o amor de Sara e Marcos tornou-se uma força inabalável, ancorada na fé e no compromisso renovado de um com o outro. O processo de reconstrução não apenas fortaleceu seu casamento, mas também proporcionou a cada um deles um profundo crescimento pessoal. Para Sara, a jornada de perdoar Marcos foi também uma jornada de autodescoberta. Ela aprendeu a confiar mais em sua intuição e a valorizar suas próprias necessidades e desejos. Com o apoio de Marcos, ela começou a explorar novas paixões e interesses, como a escrita criativa, onde encontrava uma forma de expressar suas emoções e experiências de maneira artística. A escrita se tornou para Sara uma maneira de conectar-se com outras pessoas que também enfrentavam desafios em seus relacionamentos. Ela começou a escrever artigos para o boletim da igreja e pequenos blogs sobre temas como fé, amor e perdão, sempre trazendo suas próprias experiências como exemplos práticos. Seus escritos eram recebidos com entusiasmo, e logo Sara ganhou uma reputação como uma voz de esperança e inspiração. Marcos, por sua vez, experimentou uma transformação significativa em sua vida profissional. Antes absorvido pelas demandas do trabalho, ele começou a reavaliar suas prioridades. A experiência da traição e do subsequente perdão de Sara o fez perceber o quanto havia negligenciado aspectos importantes de sua vida pessoal em prol de sua carreira. Determinou-se a encontrar um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Com essa nova perspectiva, Marcos passou a dedicar mais tempo à sua família e à igreja, participando ativamente das atividades comunitárias e dos projetos sociais. Ele também encontrou uma nova paixão pela música, algo que havia deixado de lado durante anos. Retomar o violão trouxe-lhe alegria e um sentido renovado de propósito, que ele compartilhava com Sara e os filhos em momentos de lazer e adoração. A transformação de Marcos não passou despercebida pelos filhos.
que começaram a ver o pai sob uma nova luz. O ambiente familiar tornou-se mais harmonioso e cheio de vida. As noites em família, repletas de risos e música, tornaram-se um ritual que todos aguardavam ansiosamente. Essa renovação dos laços familiares trouxe uma alegria que Sara e Marcos não experimentavam há anos. Dentro da comunidade, o casal continuou a desempenhar um papel vital. Os encontros e workshops que organizaram na igreja não só fortaleceram o casamento de muitos outros, mas também serviram como um testemunho do poder da mudança e da redenção. A igreja, antes marcada por divisões e julgamentos, começou a florescer em um espaço de acolhimento e apoio mútuo, graças ao exemplo e dedicação de Sara e Marcos. Além de suas contribuições locais, o impacto de Sara e Marcos começou a transcender as fronteiras da cidade. Eles foram convidados a compartilhar suas experiências em conferências e seminários em outras comunidades, e até mesmo em cidades vizinhas. Em cada nova oportunidade, Sara não deixava de expressar sua gratidão pela força que encontrara em sua fé e no amor inabalável que compartilhava com Marcos. Embora o caminho do perdão e da reconciliação tivesse sido difícil, ambos sabiam que haviam se tornado pessoas melhores e mais fortes graças aos desafios que enfrentaram juntos. Eles aprenderam que, embora o perdão não apagasse o passado, ele abria portas para um futuro cheio de possibilidades e esperança. A jornada de Sara e Marcos mostrou a eles e a muitos outros que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é resiliente. É capaz de superar dificuldades e de florescer, mesmo nas condições mais adversas. Com cada novo dia, eles escolhiam amar, confiar e perdoar, construindo um legado de fé e amor que inspiraria as futuras gerações. Enquanto refletiam sobre o caminho que percorreram, Sara e Marcos sentiam-se profundamente gratos. Sabiam que, com Deus ao seu lado, não havia desafio demasiado grande para enfrentar, e essa certeza os motivava a continuar compartilhando sua história, ajudando outros a encontrar a mesma força e esperança que um dia os salvou. À medida que a história de Sara e Marcos chegava a um novo capítulo, a paz e a alegria que encontraram em seu relacionamento renovado tornaram-se um testemunho do poder do amor e da fé. O processo de perdão e reconciliação não apenas transformou suas vidas, mas também deixou um legado duradouro para sua família e comunidade. Com o passar dos anos, Sara e Marcos continuaram a cultivar seu amor e fé diariamente. Cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada reforçavam a importância de manter um coração aberto e disposto a perdoar. Eles aprenderam que o verdadeiro amor requer esforço contínuo e que, através de pequenas ações diárias, é possível fortalecer um relacionamento e construir uma vida juntos baseada em confiança e respeito mútuo. O impacto de sua jornada não se limitou apenas ao círculo familiar ou à igreja local. Inspirados por sua história, muitos casais começaram a procurar formas de reavivar seus próprios relacionamentos, adotando práticas de comunicação aberta e comprometimento mútuo. Sara e Marcos se tornaram mentores informais, oferecendo orientação e apoio àqueles que lutavam para encontrar seu caminho de volta ao amor. Além disso, a história deles foi contada em diversas plataformas, desde revistas cristãs até podcasts e vídeos online, alcançando um público ainda maior. O testemunho de Sara sobre a capacidade do perdão de curar feridas profundas tocou muitos corações, incentivando pessoas ao redor do mundo a reconsiderar suas próprias relações e a buscar a paz através do amor divino. Sara, agora uma escritora renomada, reuniu suas experiências em um livro intitulado Perdão que Liberta, uma jornada de amor e fé. O livro, que combinava reflexões pessoais com ensinamentos bíblicos, rapidamente se tornou um sucesso entre leitores que buscavam inspiração e esperança. A obra foi recebida com entusiasmo, não apenas por seu conteúdo, mas pela honestidade e vulnerabilidade com que Sara compartilhava sua história. O sucesso do livro trouxe novas oportunidades para Sara e Marcos. Eles foram convidados a participar de eventos literários e conferências de fé, onde puderam compartilhar suas experiências e ouvir histórias de outros que, inspirados por seu exemplo, também encontraram coragem para perdoar e recomeçar. O casal viu essas oportunidades como mais uma extensão de seu ministério, levando a mensagem de esperança e redenção para ainda mais pessoas. No seio familiar, a relação entre Sara, Marcos e seus filhos floresceu. Os laços que construíram durante os tempos difíceis se tornaram indestrutíveis, criando um ambiente de amor e apoio incondicional. O casal sempre enfatizou a importância da honestidade e da empatia nas relações familiares, e seus filhos cresceram compreendendo o valor do perdão e da fé. Com o tempo,
Sara e Marcos perceberam que sua história de amor não era apenas sobre superação de dificuldades, mas também sobre o poder transformador da graça divina. Eles sabiam que, sem a orientação de Deus e o apoio da comunidade, sua jornada teria sido muito mais árdua. Essa certeza os motivou a continuar servindo aos outros, guiados pela fé e pelo desejo de compartilhar a mensagem de amor incondicional que os sustentou. Enquanto refletiam sobre os muitos anos juntos, Sara e Marcos sentiam uma profunda gratidão por tudo o que haviam vivido. As cicatrizes emocionais da traição não haviam desaparecido completamente, mas serviam como lembretes do caminho que percorreram e das lições que aprenderam. Eles descobriram que o verdadeiro perdão não era esquecer o passado, mas sim escolher viver plenamente no presente, com o coração aberto para o futuro. Sara e Marcos decidiram comemorar o marco de 25 anos de casamento, com uma renovação de votos, cercados por amigos e familiares que os apoiaram ao longo de sua jornada. O evento foi uma celebração do amor e da fé, uma declaração pública de sua dedicação contínua um ao outro e a Deus. Enquanto renovavam seus votos, prometeram continuar a apoiar e amar, não importa quais desafios pudessem surgir. A cerimônia foi um reflexo da vida que construíram juntos, cheia de risos, lágrimas e, acima de tudo, amor. Ao final do dia, enquanto observavam o pôr do sol lado a lado, Sara e Marcos souberam que o caminho que escolheram, apesar de difícil, foi o certo. E naquele momento, cercados por aqueles que amavam, sentiram uma paz indescritível, sabendo que, com fé e amor, qualquer obstáculo pode ser superado. E assim, a história de Sara e Marcos, marcada pela fé, resiliência e amor inabalável, continuou a inspirar muitos. Eles provaram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar redenção e construir algo belo, sustentados pela força do perdão e do amor divino. Gostou da nossa história? Se a jornada de Sara e Marcos te inspirou, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos emocionantes e cheios de amor para você. Inscreva-se no canal Amor Divino e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Junte-se a nós nesta caminhada de fé, amor e superação. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem do amor divino.